Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje: os fortes caminham de mãos dadas. Isso é fato, pois é chamado de forte, primeiro, aqueles que se auto-reconhecem um ser limitado. É forte os que amam os fracos, os que têm os olhos de luz, os que estendem as mãos, os que não dá só um bem, isto é, uma ajuda, mas também o seu coração. Os que não medem a distância, o tempo, o valor e nem a classe social. Os que veem todos e a si mesmo como filhos do mesmo Pai. Aqueles que dão e se doam com a alma, não por conveniência. Aquele e aquela que se sente forte, mas diante das mais sublimes ou pequenas coisas se vê fraco. Portanto, ser caridoso e caridosa é sim uma das maiores aventuras da vida, principalmente quando a sua caridade não visualiza raça, cor ou crença e nem a posição social. Quando os seus olhos de luz veem em toda a criação ou criatura um toque das mãos do Criador. Quando vê num ancião uma história para reflexão, um caminho percorrido entre pedras e espinhos, entre flores e risos, entre lágrimas e decepção, entre derrotas sim, mas de grandes vitórias. Por isso é forte aqueles que dão as mãos para caminhar, ajudar, socorrer, levantar e pedir socorro. É forte aqueles que é e se faz amigo, que facilita para os outros no processo do caminho. Aqueles que, como uma menininha que passeava em uma praça com sua mãe e viu sentado em um dos bancos da praça um senhor já de idade avançada, com as suas mãos trêmulas, olhos parados para o infinito, que mal sabia aquela pequena que ali estava um veterano de guerra, que lutou em defesa dos fracos e de sua pátria. A menina para e fica olhando por um bom tempo e diz: Mamãe, o que este homem está fazendo? Sentado ali? Assim porque ele está assim? Ele está descansando? E o que é que ele tem? Por que ele tem esse dinheiro no seu casaco? A mãe respondeu: Não, filha, não é dinheiro. É uma medalha de honra por ter lutado na guerra. Diz a menina: Mas por que então que as suas roupas são tão velhas e tão desgastadas? Diz a mãe: Porque ele é pobre e não pode comprar outras. A menina para de novo e observa por mais um tempo e diz: Mamãe, ontem eu fiz aniversário e eu ganhei um dinheiro, umas moedinhas. Posso dividir com ele? A mãe respondeu: Sim, pode. A menininha, toda feliz, corre até o homem e abre a sua bolsinha e o abraça e diz: Vim dividir as minhas moedinhas com você. Os olhos daquele ancião se enchem de lágrimas de alegria. Ele procura uma palavra, mas não acha. Ele só diz: Você me comoveu. Que Deus lhe pague, meu anjinho. Eles se despedem e cada um segue o seu caminho. O senhor fica no banco, sentado, e a menininha vai com sua mãe. E lá no banco, o ancião olha para o alto e diz: Senhor, creio que ainda posso confiar no ser humano. Edson, o que você acrescenta para nós? Cisa, nada mais triste para um ser humano do que não poder amar e nem ter um coração para doar. Nada mais mesquinho, não é, do que visualizar ou ouvir o sofrimento dos outros e fechar o coração. É terrível, não é? Aqueles que mesmo tendo como estender as mãos, vivem em suas casas que mais parecem umas câmara fria, gelada, não é? Providas de solidão. É maravilhoso e forte aqueles que, com um grande grito do ser humano, se auto-reconhece, não é? Um ser humano, que se autocapacita visualizando no outro o próprio Cristo.
Portanto, aquele que quer guardar tudo para si, perde o tempo de saborear a sua própria vida. Aqueles que não sabem compartilhar o dom, que não pode ser lindo somente nas pronúncias dos lábios, não é? Mas vivido nas ações, isto é, o amor. Portanto, se torna impossível querer ir a Jesus sem ter o coração para o próximo, como também muitos querem ir ao próximo sem visualizar o próprio Cristo. É sim feliz aqueles ou aquelas que vê Jesus no próximo, vendo neles a grande projeção de Deus. Esses são aqueles e aquelas que no processo do caminho sabe que não está sozinho ou sozinhas, não é? Mas com Deus em parceria. Aqueles que entendeu que fazer o bem, isto é, ajudar, é a porta das virtudes, de onde flui as virtudes da vida. Benditos e benditas são aqueles, né, que não fecham a porta para não dar um pão, pois os mesmos ou as mesmas sabem que no caminho da vida há percalços que possam impedir de prosseguir. Benditos e benditas também são todos que reconhecem, não é, que foi causas de feridas e dores para outros, e que estas feridas os coloca longe das bênçãos de Deus. Sabemos ou devemos saber que o grande aprendizado da vida é o do amor doação, pois tudo na vida passa. Só o que fica é Deus, família, irmãos e os amigos. Esta é a razão do porquê, não é? Nós não podemos recusar o plano do amor de Deus. É claro que Ele, Deus, nos deixou a liberdade de escolha e umas delas é aquelas que vêm contra a sua vontade em nós. Embora Ele não nos deu esse direito, pois nesse quesito Ele nos deu uma ordem: amar a Ele em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Pois os que vai na contramão desta lei tornam-se escravos das suas próprias arrogâncias e mesquinhez. E a partir daí, esta arrogância torna-se porta para várias vias de sofrimentos. Pois a partir, veja, da própria história da criação, nos comprova o mau uso da liberdade que gerou caminhos de pedras e espinhos. Portanto, meus queridos e queridas, aqui, essa rede social, né? Busquemos aquilo que Paulo nos fala em 2 Timóteo 1, verso 7. Deus nos deu um espírito de fortaleza, não de timidez. Né? Diz ainda Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que podemos ter muitos dons e sermos conhecedores de toda a ciência, mas que sem a caridade, os demais dons se tornam nulo. Pois a caridade é paciente, é bondosa, não tem inveja, ela não se orgulha, não é? Não tem arrogância, nem, veja, é escandalosa. Não pensa em si, não se irrita, não guarda rancor, não é? Não aplaude as injustiças, mas é feliz com a verdade, desculpa, crê e espera, e tem um coração que suporta. Daí, Isa, veja bem, né? Devemos nós olhar e mergulhar nesta reflexão que fazemos aqui. Não é? E aí, somos fortes no Espírito Santo que nos foi dado? Caminhamos com convicção e amor de doação? Cruzamos os braços, não é? E fechamos as mãos? Ou abrimos para quem nos pede ajuda no processo desse caminho? Tudo depende de abrirmos a nossa audição, que é a porta para a sabedoria, com a chave da humildade, para conhecermos como somos conhecidos. No mais, um beijo no teu coração e até o próximo.